Os olhos são somente a janela da alma ou da neurociência social? Meu nome é Luana Frick, sou psiquiatra da infância e adolescência e meu objetivo é ajudar médicos e estudantes de medicina a entender melhor os transtornos da infância e da adolescência. Então vamos lá? Qual é a importância de socializar? A socialização permite ao indivíduo a busca pela sobrevivência, a reprodução e a divisão de tarefas. Esse determinismo da sociedade tem um forte componente genético, ou seja, nós, indivíduos, nascemos com uma capacidade ou funções de adquirirmos essas habilidades e vivermos dessa maneira. No entanto, precisamos ter uma modulação ambiental, ou seja, estímulos ambientais para que a gente desenvolva a socialização. Isso acontece principalmente nos 36 primeiros meses de vida. No autismo, para formatarmos as circuitarias cerebrais, o primeiro passo é estabelecer o contato visual. Ou seja, o contato visual não é só a janela da alma, mas também da neurociência social. O indivíduo estabelecendo o contato visual e fixando o contato visual é capaz de adquirir habilidades de socialização. Quando isso não acontece, o indivíduo tem repercussões em desenvolver suas habilidades sociais. Logo, os primeiros meses de vida, o bebê já tem diversas habilidades sociais, como olhar mais para o rosto humano do que outros objetos do ambiente, tem uma preferência pela voz humana, já são capazes de imitar, já são capazes de compartilhar atenção, de fazer uma antecipação quando seus pais chegam e querem fazer cosquinhas. Eles já são capazes de ter habilidades sociais, o que não acontece numa criança típica que tem o transtorno do espectro autista. E o que nos permite socializar dessa maneira tão eficaz é o cérebro social e a cognição social. O cérebro social são áreas interconectadas que são responsáveis pela resposta social. A cognição social são um conjunto de habilidades cognitivas que nos permitem a interação social. Por exemplo, o indivíduo consegue notar quando o outro está nervoso, pela expressão, pela entonação de voz. O indivíduo consegue entender nas entrelinhas. O termo autismo é descrito pela primeira vez por Blauer, que utiliza-se desse termo para caracterizar indivíduos que possuem isolamento social na esquizofrenia. Posteriormente, em 1943, surge Leo Kanner, que faz os primeiros relatos de casos de crianças que tinham comportamentos repetitivos e estereotipados, além de um prejuízo de comunicação e interação social. Simultaneamente a esse período, surge Hans Asperger, que também faz relatos de casos de crianças semelhantes àquelas descritas por Leo Kanner. Contudo, as crianças que foram descritas por Hans Asperger não possuíam um prejuízo tão significativo na comunicação e na linguagem como as crianças descritas por Leo Kanner. Em 1980, surge pela primeira vez o termo espectro, que queria dizer que os sintomas do autismo são heterogêneos e possuem uma gravidade heterogênea também. Ou seja, o transtorno espectro autista é um transtorno com sintomas heterogêneos e de níveis de gravidades diferentes. Vamos falar um pouquinho sobre alguns sintomas e as gravidades que eles podem ser atribuídos a eles? A sociabilidade. Podemos ter aqueles indivíduos que vão ser completamente isolados, até aqueles indivíduos que vão conseguir se socializar, contudo, o fazem de uma maneira inadequada. Na inteligência, podemos ter aqueles indivíduos que têm uma deficiência intelectual como comorbidade, até indivíduos que são superdotados. Já na linguagem, podemos ter indivíduos que não vão ser verbais, que não conseguem se comunicar de uma maneira verbal, que acontece em 30% dos casos, de 20% a 30% dos casos, até aqueles indivíduos que têm uma grande habilidade em adquirir linguagem, que conseguem falar outras línguas, inclusive. Nesse quesito, ressalto que 20 a 25% dos casos podem ter uma regressão de linguagem, ou seja, o indivíduo vem com bom desenvolvimento e aproximadamente aos 2, 3 anos de idade tem uma regressão. Ele tem a perda da linguagem como a capacidade de socializar. Os estudos demonstram que esses indivíduos que têm uma regressão de linguagem, eles costumam ter um prognóstico melhor. As comorbidades clínicas mais frequentes são
epilepsia e alterações gastrointestinais. Já as comorbidades comportamentais mais frequentes são hiperatividade e automutilação. O índice de incidência muda a cada ano. Atualmente, acredita-se que 1% da população seja acometido. Os meninos são mais acometidos do que as meninas, na proporção de 4 a 5 meninos a cada uma menina. Contudo, o prejuízo cognitivo, a gravidade dos sintomas tendem a ser maiores quando esse quadro acomete as meninas. Os sintomas já podem ser observados logo nos primeiros meses de vida. E como fazemos o diagnóstico do transtorno espectro autista? Para fazermos o diagnóstico dos transtornos mentais, utilizamos atualmente o Manual Diagnóstico dos Transtornos Mentais, que é o manual feito pela Associação Americana de Psiquiatria. Atualmente, o manual encontra-se na 5ª edição, que foi renovado em 2013. Então, quais são as características centrais do transtorno espectro autista? Quais os sintomas que podemos dizer que um paciente vai possuir para fechar o diagnóstico? Existem 2 grupos de sintomas que nós temos que investigar para fazer o diagnóstico do transtorno espectro autista. O primeiro deles é da comunicação social, que não é só a maneira que o indivíduo se comunica, mas também como ele interage com o outro e quais comportamentos que ele deve ter para interagir com o outro. Por exemplo, fazer o contato visual, aguardar o turno de conversação, ora eu, ora o outro, iniciar um diálogo e manter o diálogo. Nas brincadeiras, pode ter uma brincadeira simbólica, guardar o turno de brincadeira, ora sua vez, ora minha vez. Entender nas entrelinhas, entender a entonação da voz, entender os gestos ou as expressões faciais. O segundo grupo de sintomas são os comportamentos restritos, repetitivos e estereotipados. Iniciaremos falando sobre as estereotipias, que são comportamentos que os indivíduos têm, como movimentar as mãos de flap, andar na ponta dos pés, girar em torno do próprio corpo. Temos também as estereotipias vocais, em que os indivíduos falam ou repetem a vocalização de um desenho ou podem repetir algumas falas de um entrevistador ou dos pais. Por exemplo, qual é o seu nome? E o indivíduo fala, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E ele fica repetindo aquele conteúdo por várias horas. O outro sintoma é a inflexibilidade. Geralmente, esses indivíduos têm um padrão ritualizado de comportamento, ou seja, eles gostam de acordar no mesmo horário, tomar banho da mesma maneira, tal horário vou tomar banho, tal horário estou indo para a escola, gostam de pegar sempre o mesmo ônibus ou ir pelas mesmas ruas e ficam frustrados diante a mudança repentina de rotina, não gostam de mudar de lugares, ficam agitados, angustiados. Interesses restritos, que pode ser anormal quanto ao foco ou anormal quanto à intensidade. Quanto ao foco, é aquele gosto peculiar que o indivíduo tem, que é distinto dos interesses comuns da população em geral. Por exemplo, esse indivíduo pode gostar de pregadores de roupas ou de raladores, que são objetos que não é uma preferência comum de outras crianças. E interesses com intensidade aumentadas é quando esse indivíduo tem uma preferência por brincar com o carrinho e não fala sobre outro assunto, não consegue desenvolver outro assunto a não ser, por exemplo, os carrinhos, ou a dinossauros, ou algum assunto do interesse próprio. Ele não consegue entrar em outros diálogos, passa só a falar sobre aquele assunto. Além desses sintomas, o indivíduo pode ser muito ou pouco sensível a estímulos sensoriais, ou seja, aos estímulos que são feitos aos nossos sentidos. Esse indivíduo pode ficar inquieto com uma simples etiqueta que tem na sua camisa ou quando molha a sua mão, ou até mesmo não sentir nada, algum estímulo tátil. Ele pode ter uma seletividade alimentar pela textura da alimentação, cor ou cheiro, ou como não pode ter alteração nenhuma no paladar. Ele pode ou escutar sons e colocar a mão nos ouvidos por conta dos sons, principalmente se forem sons graves, ou como ele não pode ter alteração nenhuma a sons e ruídos. Assim também acontece com estímulos da visão. Eles podem ficar deslumbrados com objetos brilhantes, como não pode ter interesse algum. Então, ou seja, esse indivíduo pode ter uma hiper ou uma hipossensibilidade a estímulos sensoriais, estímulos nos nossos sentidos. E o tratamento? Como é feito o tratamento para esses indivíduos? Esses indivíduos precisam de ter tratamentos intensos e individualizados e vai depender de cada caso.
Eles podem ser feitos com fonoaudiólogo, terapeuta ABA e terapeuta ocupacional especialista em integração sensorial. Muitas vezes precisam também ter um acompanhante terapêutico durante a sala de aula, para que consigam, de uma maneira ou outra, adquirir as informações que são dadas pelos preceptores. E sobre o tratamento farmacológico, quais são as medicações aprovadas pelo FDA? Para agitação e inquietação psicomotora, apenas 2 medicações são aprovadas pelo FDA para o tratamento do transtorno do espectro autista, que são a risperidona e o aripiprazol. Nos casos dos pacientes que possuem comorbidades com ansiedade, TDAH, utilizamos medicações como inibidores seletivos da recaptação de serotonina e metilfenidato. Contudo, ressalto que o metilfenidato pode ter uma ação paradoxal nesses pacientes, principalmente naqueles que possuem comorbidade com deficiência intelectual. Lembramos que estamos falando de um transtorno que tem um espectro, ou seja, nem todos os pacientes vão ter os mesmos sintomas e também vão possuir gravidades distintas. E alguns pacientes não precisam necessariamente ter o diagnóstico estabelecido para que sejam indicadas as terapias necessárias. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e não deixe de comentar ou tirar suas dúvidas nos comentários. E acesse o meu canal.